Imagine você, presa dentro de um carro, num local isolado, fazendo maior calor. Isso tudo porque um cachorro de quase 90 quilos te aguarda ansiosamente lá fora. E detalhe, ele não está com boas intenções. Sejam bem-vindos mais uma vez na Insônia Literária e hoje iremos falar sobre Cujo, do autor Stephen King. Cujo é a 10ª obra do Stephen King. Ele foi publicado em 1981 e em 1982 ele já foi premiado no British Fantasy Awards, sendo também indicado ao Lux Award. Cujo já era uma obra que estava esgotada aqui no Brasil, então a Suma está relançando os clássicos do Stephen King sob novo formato. Então vocês podem ver que isso aqui é um livro de capa dura. O detalhe nesse livro aqui é como se uma patinha de cachorro tivesse passado aqui por cima e deixou marcas. Tem tradução nova do Michel Teixeira, tem conteúdo extra e vale a pena ler, gente. É muito bom, é uma delícia pegar na capa, a gente sente uma textura diferente. Então não perca a oportunidade, porque depois esgota e todo mundo fica aí louco pra tentar ler Cujo outra vez. O livro já começa falando sobre o serial killer, que fez diversas vítimas em Castle Rock. E que a história que ele está contando agora já se passou 5 anos dessa tragédia. Acontece que isso é praticamente um pedacinho da história que a gente lê de Zona Morta. Então eu já vou falando para vocês, se vocês é fã do Stephen King, que quer colecionar, lê Zona Morta primeiro e depois lê Cujo. Agora, se você está lendo aí esporádico, não importa com spoilers, pode prosseguir a leitura sem maiores arrependimentos, tanto que na Zona Morta, a principal história é mesmo sobre a vida do John Smith e seus poderes, e essa questão aí do Castle Rock é apenas uma passagem bem rápida. Cujo é o nome de um cachorro da raça São Bernardo, e ele é um cachorro assim extremamente dócil, todo mundo gosta dele, ele se dá bem com todo mundo, mas infelizmente um dia ele é mordido por um morcego vampiro, que estava contaminado com o vírus da raiva, e acabou contaminando o Cujo também. E após ser contaminado, uma fúria toma conta do Cujo e ele acaba atacando tudo e a todos que vê pela frente. E por azar do destino, Donna e seu filho Ted Trenton, eles resolvem justamente naquele dia ir na oficina arrumar seu carro. E o pior, o carro ele simplesmente pifa de vez, não tem como sair do lugar. Ela descobre que não tem ninguém na oficina, não tem ninguém na casa e tá só lá o Cujo, do lado de fora, só esperando eles saírem para ele atacar. E é nesse momento que a gente liga 3 pontos da história que a gente pensa que não tem muita relevância. Primeiro, a história do serial killer. Segundo, o Ted Trenton é um menino de 4 anos e ele tem medo do escuro e ele fala para os pais que tem um monstro dentro do guarda-roupa que fala que vai atacá-lo e esse monstro ele acredita, mas ele não conta para ninguém que é esse serial killer. E finalmente temos o Cujo atacando todo mundo. Ou seja, se a gente for interpretar, o Cujo seria uma reencarnação do serial killer que prometeu e agora está cumprindo que vai pegar o Ted e todo mundo. Quando a gente conta a história, fica parecendo que é só isso. Tem um cachorro, persegue todo mundo, pronto e acabou. Na realidade, a história é muito mais que isso. Tem várias coisas paralelas. Por exemplo, mostra a vida e os problemas pessoais de cada personagem. O amor de mãe, salvar seu filho. Ao mesmo tempo, o planejamento da cabeça da dona. Como é que eu vou sair aqui desse carro? Também mostra o sexto sentido poderoso do pai, porque ele tá viajando e tá pensando que tá acontecendo alguma coisa errada com a família dele e tem aquela sensação ruim. A evolução do Cujo, que é extremamente interessante. E também os pensamentos do cachorro, por que ele está atacando e tudo mais. Eu, como leitora fiel do Stephen King, eu já li várias obras e uma das coisas que eu mais gosto é reencontrar personagens de outros livros em outras obras. Então, nesse caso aqui, eu encontrei o xerife da Zona Morta, conforme eu já citei, e também tem várias referências à obra Trocas Macabras, porque como tudo se passa em Castle Rock, temos o bar do Tigre Meloso, temos a tia Eve, então assim, é muito legal a gente reencontrar esses personagens. E não tem como eu encerrar sem falar sobre o filme Cujo, que está disponível na Netflix. Ele foi lançado em 1983, com direção de Lewis Teague e roteiro de Lauren Currier. É um filme simples, bom de assistir. E a título de curiosidade foi utilizado 13 cachorros, um ator fantasiado de cachorros e máquinas também, para evitar com que eles se machucassem.
O filme, por mais que a gente pense que estava no maior calor, ele foi filmado na Califórnia entre outubro e dezembro, ou seja, ele foi filmado em pleno inverno, então podem ficar tranquilos que ninguém estava sofrendo. A Donna, ela é a atriz que interpretou a mãe do Elliot, do filme E.T., o Extraterrestre. Já o ator que interpretava o Ted, era a primeira vez que ele trabalhava em um filme. Ele tinha 6 anos de idade, não sabia ler, então quem ajudou o tempo todo foi a mãe dele. A raça São Bernardo é conhecida por serem extremamente dóceis, então na hora os diretores pensavam que não ia dar certo. Tentaram colocar um Rottweiler, mas aí ficou muito bizarro, então usou mesmo o São Bernardo. O engraçado é que eles ficavam falando que toda hora o cachorro ficava abanando o rabo, então eles tinham que acalmar o cachorro para esse rabinho não ficar balançando. Nas cenas de ataque do carro, eles usavam o que para o cachorro ficar tentando entrar? O brinquedinho dele, que era um ratinho. Então eles contam que o cachorro estava lá avançando para pegar esse ratinho que estava dentro do carro e o rabinho dele lá balançando na maior felicidade. Já vou avisando pra vocês que o final do livro e do filme são totalmente diferentes. No livro, o final é muito chocante e pesado, e o diretor falou assim que não tinha condição de manter, porque as pessoas não iam sair com uma sensação muito boa do cinema. Então, com a própria concordância do Stephen King, ele mudou o final. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo. Se vocês se interessaram pelo livro, tem um link dele aqui na descrição. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, e tchau!